Você já parou a pensar que a Terra respira? Sim, o planeta. Você provavelmente logo vai pensar na Amazônia, o pulmão do mundo. Mas se eu te disser que não é bem assim não. A resposta é um pouco mais complexa e legal do que aparenta ser. Vem comigo e eu te conto isso e um pouco mais. Eu sou o Luiz Henrique e esse é o canal Exploração Científica. Inspire bem fundo. Esse oxigênio que acabou de encher os seus pulmões nem sempre esteve por aqui. Durante quase metade da história do planeta Terra, a nossa atmosfera era composta apenas de metano, nitrogênio e dióxido de carbono, o famoso CO2. Se você viajasse para esse tempo, você provavelmente não duraria nem 2 minutos. A grande virada aconteceu mais ou menos ali por volta de 2,4 bilhões de anos atrás, num evento que a gente chama de grande oxigenação ou grande oxidação. As bactérias daquela época começaram a fazer algo inédito: transformar luz solar em um gás que até então era letal para a maioria dos organismos vivos daquela época, o oxigênio. Hoje, esse gás compõe mais de 21% da nossa atmosfera. Mas, com tanta gente, animal, organismo, respirando, consumindo oxigênio todos os dias, constantemente, o que mantém essa fábrica funcionando? Provavelmente vem na tua cabeça uma imagem de grandes florestas, matas densas. Elas até que são uma boa resposta, mas não é a melhor para essa pergunta. Todo esse ciclo ocorre por conta de um processo que nós aprendemos cedo ainda na escola: a fotossíntese. É por meio dela que plantas, algas, bactérias, micro-organismos, enfim, conseguem transformar, com a ajuda da luz do sol, o CO2 e água em oxigênio e glicose. Todo esse trabalho é feito por pequenas estruturas presentes nas folhas das plantas, por exemplo, chamada de cloroplastos. Esses cloroplastos possuem um pigmento chamado clorofila, e é ele que, através de algumas reações químicas, consegue transformar o CO2 em oxigênio mais a glicose, que é um nutriente da própria planta. Por isso que ela realiza essas reações. A Amazônia é frequentemente chamada de pulmão do mundo. Por ser famosa, ela não conta toda a história. Na verdade, o sistema que mantém o nosso planeta respirável, ele é muito mais amplo e surpreendente do que a maioria das pessoas conhece. A produção de oxigênio não vem somente das plantas terrestres, mas também de organismos microscópicos que vivem especialmente nos oceanos. As árvores são muito importantes. Elas capturam CO2 da atmosfera, elas ajudam a manter o clima, fazem parte do ciclo da água e elas sustentam ecossistemas inteiros. Uma única árvore jovem é capaz de absorver dezenas de quilos de CO2 e liberar uma quantidade significativa de oxigênio na atmosfera. Porém, quando estão um pouco mais velhas, elas meio que consomem mais ou menos a mesma quantidade de oxigênios que elas liberam. Porque além da fotossíntese, as plantas, as árvores também respiram. Então, quando falamos em escala global, não são elas que abastecem a nossa atmosfera de oxigênio. Os verdadeiros agentes produtores de oxigênio aqui na Terra são os fitoplânctons. São organismos que vivem ali nas partes superiores das águas. Geralmente são autotróficos. É um nome mais complexo que eles usam para seres que produzem o seu próprio alimento. Eles produzem através da fotossíntese. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Esses organismos, eles ficam ali nas partes superiores das águas, ou poucos metros abaixo. E eles vivem ali tranquilões, numa boa, boiando, por onde a correnteza os levar. Durante isso, fazem a fotossíntese, jogam oxigênio na atmosfera e produzem seu próprio alimento. Além disso, apesar de serem extremamente pequenos, muito pequenos mesmo, alguns deles chegam a menos de 1 milímetro, eles são extremamente importantes. Eles fazem a base da cadeia alimentar. Muitos deles, quando vão para o fundo, servem de alimentos para outros animais. Cientistas estimam que esses fitoplânctons são capazes de gerar mais da metade do oxigênio daqui da Terra. E o motivo é simples: eles estão presentes em mais de 70% da superfície dos oceanos, e em quantidades absurdas. Em 1 litro de água, pode haver milhões e milhões deles. E estando ali, eles conseguem aproveitar ao máximo a energia do Sol para o processo da fotossíntese. Alguns deles, como as diatomáceas, possuem formas geométricas impressionantes. Alguns outros, como as cianobactérias, estão entre os seres mais antigos do planeta Terra. Foram eles os primeiros a fazerem essa loucura de liberar oxigênio na atmosfera há mais de 2,4 bilhões de anos atrás. Além de liberarem oxigênio, os fitoplânctons também absorvem uma quantidade enorme de CO2 da atmosfera durante o processo da fotossíntese. Depois disso, eles são levados para o fundo do oceano num processo chamado bomba biológica de carbono. Esse processo ajuda a diminuir os riscos do efeito estufa e também para distribuir componentes orgânicos e inorgânicos para todas as partes do oceano, compondo ali a base da cadeia alimentar e contribuindo para o equilíbrio do ecossistema marinho. Entender e preservar esses organismos talvez seja a virada de chave para o planeta e para a humanidade também. Cientistas e agora empresas também estão desenvolvendo os chamados fotobioreatores, que nada mais são do que aquários cheios dessas algas microscópicas e que ajudam a espalhar os fitoplânctons por todo o planeta, não ficando restrito apenas às águas ou aos oceanos. Este da imagem é o Liquid 3. É um fotobioreator que está sendo desenvolvido na Sérvia. Ele está sendo utilizado para colocar em locais estratégicos nas cidades, locais onde há poucas árvores, poucas plantas, jardins, etc., para ajudar
a despoluir o ar. Segundo os pesquisadores desse projeto, eles disseram que os fotobioreatores estão funcionando muito bem e são seguros. E também se adequam à paisagem urbana. Este, por exemplo, da imagem, ele é um ponto de ônibus. Para mim, ficou muito bom. Então, se os fitoplânctons produzem tanto oxigênio assim, por que então proteger as árvores? A resposta vai muito além do simples fornecimento de ar. As árvores, as plantas, elas ajudam a manter o equilíbrio ecológico, elas abrigam a biodiversidade, etc, 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 etc. São inúmeros motivos. Entender que as árvores não produzem tanto oxigênio assim como nós pensávamos, não nos dá o direito de derrubar, desmatar, queimar. Não. Muito pelo contrário. É um lembrete de que está tudo conectado, que há muitos mistérios ainda para se desvendar. E que, ainda assim, as árvores possuem um papel importantíssimo na vida na Terra. Mas existe um problema que não está recebendo a atenção necessária. O aquecimento e a acidificação dos oceanos. Com o aumento da temperatura global, os oceanos estão absorvendo cada vez mais calor e CO2 da atmosfera. Com o aumento da acidez dos oceanos, dificulta a sobrevivência dos fitoplânctons. Além disso, o aumento da temperatura dos oceanos altera as correntes marítimas. E isso dificulta a disponibilidade de nutriente para esses organismos. E não preciso nem dizer que alterar as correntes marítimas pode trazer muito mais consequências do que apenas a redução dos fitoplânctons. Se os fitoplânctons começarem a desaparecer em grande escala, estaremos diante de uma crise sem precedentes. Enquanto o desmatamento recebe grande atenção, a redução dos fitoplânctons ainda é um tema muito pouco discutido, mas igualmente alarmante. Oceanos e florestas fazem parte de um mesmo sistema, e a Terra precisa desse equilíbrio para se manter viva. Proteger as árvores e o mar é, no fim das contas, a forma mais simples e direta de nos proteger. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso esteja interessado em ler mais sobre, aqui na descrição tem alguns outros textos também para você ler. Se você gostou mesmo, não se esqueça de curtir, compartilhar com quem também vai se interessar. Muito obrigado por chegar até aqui e eu te vejo numa próxima